Olá! Chegamos à terceira e última parte da nossa série que está mostrando a vocês diferentes empresas que desenvolveram tecnologias brasileiras no combate às pragas e doenças da lavoura. Vamos também continuar citando práticas e informações sobre o manejo integrado. O uso de sementes resistentes também faz parte do manejo integrado de pragas e doenças. Através da biotecnologia, são desenvolvidas espécies vegetais mais resistentes. As sementes geneticamente modificadas têm o mesmo potencial produtivo das tradicionais, porém, a sua produção final é maior por serem capazes de reduzir as perdas no campo. Quando a gente fala em transgenia, hoje já existem aí algumas opções que têm ajudado bastante nesse manejo integrado. Então, seja o controle de lagarta, seja o controle de algumas doenças, vai depender muito da pressão que a região tem recebido. Se é uma região que tem um problema muito crítico no que diz respeito à ferrugem, podemos trabalhar com material que nos traga esse benefício. Por outro lado, o manejo de pragas, o manejo de lagarta, ele tem sido bastante generalizado e a adoção da transgenia tem sido também algo bastante comum em todas as regiões que a gente tem trabalhado aí no Brasil. Pesquisas recentes avaliaram que, devido ao manejo mais flexível da lavoura no uso de sementes transgênicas, há uma redução na aplicação de inseticidas na soja de até 15% por hectare. Analisando todas as culturas, até 2018, a economia foi de 122 mil toneladas do volume de inseticidas aplicados no campo. Com menos máquinas usadas, 144 milhões de litros de combustível não foram utilizados, gerando mais economia ao produtor e evitando a emissão de gás carbônico na atmosfera. O uso da biotecnologia também diminui a necessidade de água e a extensão da área plantada, preservando árvores e a mata. Somente na safra 2017-2018, essa tecnologia foi responsável por um volume maior de produção de 4,5 milhões de toneladas de soja. Aliada às culturas de milho e algodão, o benefício econômico para os produtores chegou a quase 22 bilhões de reais. Porém, esse cenário só pode continuar promissor se houver preservação das atuais cultivares transgênicas. O cultivo de muitas safras ao longo do ano e a presença das pragas que se alimentam de hospedeiros favorece a multiplicação de insetos e acelera um processo biológico que leva à resistência das pragas aos agentes de controle. Mais uma vez, aqui entra a importância das técnicas de manejo integrado de pragas e doenças. É possível acessar a tabela das sementes geneticamente modificadas aprovadas comercialmente pela CTN Bio através do site do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. As condições do solo são mais um fator que influencia em toda a lavoura. Entre as práticas de manejo que melhoram a qualidade biológica dos solos está a preservação dos micro-organismos. Os micro-organismos do solo, eles são fundamentais para o desenvolvimento da lavoura. Eles fazem parte de da comunidade da raiz das plantas e no desenvolvimento do solo, participando da ciclagem de nutrientes e também promovendo o crescimento da planta a partir de produção de hormônios de crescimento e controlando doenças. Então, nós temos um leque de possibilidades de uso de micro-organismos do solo para o desenvolvimento da agricultura. As plantas selecionam alguns micro-organismos que são benéficos para ela. Então, independente da cultura, vai sempre existir micro-organismos que serão benéficos para a cultura que o produtor quiser. O fósforo é o principal nutriente do solo para a produção no Brasil. E a maioria dos solos do país são muito pobres nesse nutriente e também em nitrogênio.
Esses fertilizantes juntos somam mais da metade do custo da implantação de uma lavoura. A grande quantidade de fósforo adicionada ao solo, ela fica absorvida e não são utilizados pelas plantas. E sem contar que o nosso fósforo, ele é de origem mineral, então ele vai ter um fim. Estima-se que no máximo 100 anos não teremos mais reserva de fosfato de rocha, por exemplo. Então nós temos que buscar alternativas à produção de fósforo. Nesse caminho, a gente desenvolveu uma tecnologia para retirar fósforo de resíduos de lodo de esgoto. Então hoje nós trabalhamos estão desenvolvendo uma tecnologia junto com a Iguá Saneamentos para extrair o fósforo do lodo de esgoto e criar então um ciclo para o fósforo. Estudos já identificaram bactérias capazes de fixar o nitrogênio do ar nas raízes e tornar solúvel o fósforo presente no solo. Também já se encontram disponíveis micro-organismos que controlam fungos, bactérias e outras pragas, como percevejos e besouros. Fazendo manejo de pragas de forma sem uso intensivo de produtos químicos, manutenção da palhada, rotação de cultura, desfragmentação de solos compactados, manter a matéria orgânica do solo, principalmente a matéria orgânica, para que esses micro-organismos tenham o habitat adequado para eles. Em apenas 1 grama de solo, existem mais de 10.000 espécies de bactérias. A parte viva presente na Terra influencia diretamente em todas as culturas. Para você conseguir avaliar a qualidade biológica do solo, você consegue trabalhar com a parte de enzimas que estão no solo. O que são essas enzimas? São enzimas que são produzidas pelos micro-organismos que existem no solo. Então, não é produto, não é nada que vai disponibilizar essas enzimas. Então, você tem vários micro-organismos no solo que secretam essas enzimas. E quando você mede essa ação enzimática, você consegue ver se você tem uma alta ou uma baixa qualidade do solo. Quanto maior a atividade biológica, maior a atividade enzimática, teoricamente maior a atividade biológica. Existem tecnologias de ponta, que hoje é uma das tecnologias que mais respondem ao equilíbrio biológico, que é o sequenciamento de DNA. Então o que a gente faz? A gente pega 1 grama de solo e a gente extrai o DNA de tudo que está vivo lá. E a gente dá uma lista, como se fosse uma foto do que tem de micro-organismo no solo. A parte de produtos que a gente considera ativadores do solo são, por exemplo, que fornecem substratos diferentes para esses micro-organismos e ativam de uma forma indireta para melhorar essa biologia do solo. São exemplos desses produtos que envolvem substâncias úmicas, extrato de alga, aminoácidos, entre outros. E a parte de repositores seria a própria fabricação de comunidades diversificada de micro-organismos e depois a inoculação dessa microbiota no solo. O manejo integrado de pragas e doenças também defende práticas como a rotação de culturas, que consiste em alternar o cultivo de espécies vegetais dentro de uma mesma área agrícola. Essa ação beneficia o sistema produtivo ao também diminuir fontes de pragas, doenças e plantas daninhas, além de recompor a matéria orgânica do solo. É considerável associar espécies de rápido desenvolvimento e produtoras de grandes quantidades de biomassa, cultivadas de maneira isolada ou ligadas às culturas comerciais. Feita em larga escala, principalmente monocultivo. E monocultivo sendo consecutivos por anos e anos. E quando a gente faz isso, a gente na verdade está limitando, e restringindo a principal fonte alimentícia dos micro-organismos, que é o carbono. A gente passa de um ambiente rico, diversificado de carbono, que seria um ambiente natural, ou que proporciona isso, passa para um ambiente que disponibiliza apenas um tipo de matéria orgânica, poucos tipos de variedade desse carbono. Então, quando a gente tende a buscar um solo mais equilibrado, a principal alternativa, a principal
razão, motivo, é tentar variar essas fontes de carbono. E a gente faz isso através de rotação de cultura, de manejo integrado, através de plantio entre linhas por exemplo, de café, de laranja, de culturas perenes, através de aplicação de matéria orgânica naquela área e também através de produtos, novas tecnologias, que são os produtos biológicos também, que podem melhorar, enriquecer essa fonte de carbono no solo. Outras estratégias de manejo evitam a resistência da ferrugem asiática, além de diversas doenças e pragas aos defensivos agrícolas e podem ser aplicadas em propriedade de todos os tamanhos, como o vazio sanitário, período de no mínimo 60 dias sem a soja e plantas voluntárias no campo. Já que o fungo da ferrugem asiática e de diversas pragas precisam de hospedeiro vivo para sobreviver, a intenção é reduzir a sobrevivência do fungo durante a entre-safra, para assim atrasar a ocorrência da doença na safra. A utilização de cultivares precoces é importante, mas não de uma forma única, né? Então, isso também está inserido dentro do manejo integrado de pragas, a depender da época de semeadura e do local mesmo, da zona climática, eu vou optar por uma mais precoce, uma mais tardia, mas tudo isso tem que ser corretamente avaliado e planejado. Eu gosto bastante daquele planejamento que vai desde de cultivares precoces até as tardias, com épocas diferentes de semeadura, épocas diferentes de colheita. Isso garante uma maior segurança para o produtor. Se ele pega um tempo de muita chuva, por exemplo, que dificulta a colheita, se ele plantou de forma escalonada, ele tem maiores probabilidades de conseguir uma colheita mais efetiva. A calendarização da semeadura. Esta é uma data limite de cada estado para semear a soja na safra. O objetivo é reduzir o número de aplicações de fungicidas durante a safra e, assim, reduzir a pressão da resistência do fungo aos fungicidas. Como vimos, uma variedade de alternativas pode ser adotada pelos produtores para combater a ferrugem asiática e também pragas, através do manejo integrado de pragas e doenças. As boas práticas agrícolas podem contribuir com a preservação dos mecanismos de defesa das infestações e, consequentemente, com o meio ambiente e o ser humano.